A igreja, num primeiro momento da República, fica extremamente ressentida com o decreto 116A, que é o decreto que separa, que elimina o catolicismo como religião oficial do Brasil. A igreja se sente, nesse momento, extremamente só, extremamente abandonada. A igreja, na época do Império, estava vinculada ao padroado. Praticamente, o imperador ditava as normas dentro da igreja. Ela queria essa libertação do padroado, mas ela não desejava também uma independência que a colocasse, ao fim e ao cabo, naquilo que eu denomino e que outros denominam de uma certa liberdade de mercado. Ela entrou na liberdade de mercado religiosa, né? O mercado religioso, ela competia, ela passou a competir com o mercado religioso do protestantismo, né? À época muito vinculado a missionários americanos aqui no Brasil e a outras denominações religiosas de menor vulto, porém ela se igualou. Então, nesse primeiro momento, ela ficou bastante arredia com relação ao Estado. Mas com o tempo, ao longo do tempo, a própria instituição Igreja Católica e o próprio Estado brasileiro repararam, chegaram à conclusão, refletiram, que era muito mais importante viverem numa cordialidade, porque o Estado precisava da Igreja Católica e a Igreja Católica, evidentemente, precisava do Estado. Dentro dessa ideia, a Igreja foi lentamente se aproximando do Estado e esse processo de aproximação do Estado é o que vai encontrar Epaminondas. Não, ainda não está tão junto como no futuro, como na época de Vargas, por exemplo, correto? Mas está muito bem encaminhado. As relações já não estão mais tensas, as relações já não estão mais frias. Muito bem. Mas seja como for, a igreja está separada do Estado. A igreja não recebe mais, pelo menos em termos legais, o amparo, principalmente o amparo financeiro do Estado. Então a igreja precisa tomar providências de per si para sua sobrevivência. E é justamente nesse contexto que a igreja vai, já que ela tem que brigar com outras denominações católicas, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma ação de praticamente, como é que poderíamos dizer? Uma ação de guerra, uma ação de ocupação territorial. E essa ocupação territorial, particularmente no estado de São Paulo, que é a matéria estudada, já que estamos no estado de São Paulo, isso vai acontecer em outros lugares. Vamos falar de São Paulo porque fica mais claro. A Diocese de São Paulo compreendia, até 1908, ela compreendia todo o estado de São Paulo. Então você verifica o seguinte, que era impossível, praticamente impossível, correto? Materialmente impossível, um bispo em São Paulo controlar toda uma dinâmica burocrática, porque a igreja é uma instituição burocrática, do Estado de São Paulo. É preciso nesse momento que você divida esse território, diminua a área de abrangência dos bispos, correto? Para que, então, esses bispos possam governar, digamos assim, com a sua extensão territorial mais à mão. E é o que vai acontecer. A Diocese de São Paulo vai se repartir em diversas dioceses. Ribeirão Preto,
Campinas, por aí vai. Dentre elas, Taubaté. Ok? Muito bem. Então vamos agora falar da Diocese de Taubaté. A Diocese de Taubaté, ela tem uma extensão territorial à época que vai mais ou menos de Jacareí, passa pelas ilhas do Atlântico, na região de Ubatuba, Caraguá, e vai terminar em Queluz. Ou seja, mesmo separadas essas dioceses, ainda assim as dioceses são razoavelmente extensas, né? Hoje você tem a Diocese de Taubaté, mas você tem a de Olorena, você tem a Arquidiocese em Aparecida, você tem São José dos Campos, se não me falha a memória, e por aí vai. Então você vê que, né, hoje a ação de um bispo é muito mais, pode ser muito mais eficaz do que a época, mas de qualquer modo melhorou. Muito bem. Agora nós precisamos falar um pouco da missão dos bispos para entender o caso de Epaminondas. Qual é o objetivo desses bispos? Esses bispos, é preciso colocar a situação dos bispos dentro de um enquadramento histórico para que não haja um entendimento deturpado da matéria que se vai tratar. Esses bispos, eles, além de serem pastores, além de serem os vigilantes, os responsáveis pela doutrina, pela boa doutrina, pelo culto, pelo comportamento do clero, em suma, pelas questões de natureza religiosas e espirituais, eles trazem, quando são escolhidos para as dioceses, eles carregam consigo uma pesadíssima incumbência, que é formar o patrimônio da diocese. Ele precisa formar o patrimônio da diocese, seja por meio de trabalho, seja por meio de doações, não importa. Ele é também, além de pastor, ele é gerente, como é até hoje. Mas imagine a época, as dificuldades às quais se interpuseram no assentamento das dioceses. Dom Epaminondas não foge desse escopo, não foge desse enquadramento. Então, ao mesmo tempo que ele faz as suas visitas episcopais, suas inspeções na igreja, né, nas diversas paróquias, ele também é gerente, ele também tem a incumbência de, primeiro, isso aí é para qualquer bispo à época, fundar um seminário. É preciso que haja a reprodução, a retroalimentação dos sacerdotes. Isso só se obtém com um seminário. Então, uma grande missão é o seminário. Outra, contrapor qualquer ideologia religiosa que não seja católica por meio de um jornal. Então, Epaminondas também cumpre essa missão, que é fundando que é o Lábaro, o jornal Lábaro, que é fundado por ele, que está aí até hoje, né? Durante um certo tempo se tornou Santuário de Santa Teresinha, mas o Lábaro, né, prevaleceu. Muito bem. Qual é o grande problema, digno de nota, na Diocese de Taubaté? Como a extensão territorial da Diocese de Taubaté ia até Queluz, que é a última cidade antes de chegar na divisa do estado do Rio de Janeiro, no meio dessa extensão territorial, o que nós temos? A Igreja de Aparecida, a Capela de Aparecida, a Igreja de Aparecida, né? Que o santuário é coisa da década de 50, a Igreja de Aparecida. Fonte de renda desde a época de Dom João VI. Dom João VI, à época, há relatos que Dom João VI e outros governantes pegavam dinheiro da igreja para seus gastos. Então, a Igreja de Aparecida poderia ser considerada, àquele momento, àquela época, uma verdadeira mina de ouro para Epaminondas cumprir o seu objetivo, porque está inserida na configuração territorial de Epaminondas. Ocorre que, evidentemente,
não iam deixar na mão de um bispo, que nem paulista era mineiro, certo? Era mineiro. Epaminondas não pertencia ao clero paulista, certo? Veio de Minas, de Cerro. Não iam deixar, evidentemente, uma igreja daquela importância financeira, tá? Na mão dele. A igreja, então, ficou como um enclave pertencente à, então, Arquidiocese de Taubaté. Perdão, a Arquidiocese de São Paulo. São Paulo, que era uma diocese, com a criação dos 6 bispados, terminou por ser uma arquidiocese. E, evidentemente, o arcebispo, né, o arcebispo de lá queria tomar conta, era dele.